E aí, beleza? Você tem filho? É, a Danone lançou essa embalagem aqui, mas dizem que prática de se abrir ou não, não sei. Esse negócio é bom, hein? Não tem nenhuma informação oficial da Danone de que ela fez isso daqui porque as crianças nascidas nos últimos 5 anos perderam um pouco da capacidade de pinça e por ter dificuldade para abrir aquela outra embalagem, então ela está usando isso aqui, mais fácil de abrir. A informação oficial da Danone é que a embalagem é mais prática, parece que ela conserva mais a temperatura, alguma coisa assim. Esse negócio é bom. Alguns especialistas aí, enfim, especialista não sei do que também, fala que não, que é porque teve um atraso de desenvolvimento motor, pinça fina da criança e tal. Como fisioterapeuta, de fato, se você pega qualquer protocolo de desenvolvimento motor de 15 anos atrás, 2010, 2012, 13, era algo mais definido. Engatinhar, por exemplo, vou pegar só isso de exemplo. Uma criança tinha que já estar engatinhando por volta dos 9 meses e a janela de tempo era curta nesse processo evolutivo de desenvolvimento e era um marco necessário no desenvolvimento da criança. Hoje já mudou. A criança ela pode engatinhar dos 6 até os 12, uma janela de tempo maior, e ela não necessariamente precisa engatinhar. Ela tem que se mover, ela tem que de alguma maneira tentar ir para frente. E ela pode pular o engatinhar e já ir direto pro andar, né? A Clara tá com 9, quase 10, agora que ela tá querendo engatinhar um pouquinho. Nessa mesma coisa, nessa mesma linha, a adolescência, por exemplo, a Glória, vai até os 24 anos de idade, 25. Não sei se isso é progressismo, porque se você olha na Bíblia, quando Jesus cura o cego de nascença, provavelmente ele tinha entre 20 e 25 anos de idade. E chamam os pais dele para falar por ele. E os pais lavam as mãos, né? Com medo de ter algum problema com a igreja da época. Os pais, não, nosso filho sabe falar, pergunta para ele. Então, na cultura judaica, assim, tinha essa coisa da maioridade mais tarde, dos filhos dependerem mais dos pais por mais tempo e tal. Beleza. Agora, de uma matéria de que a Barbie, né, vai ter inteligência artificial. Ela vai se comunicar com a sua proprietária. Imagino eu que muitos pais vão pensar, é melhor a minha filha ter uma Barbie com inteligência artificial para conversar com ela do que ter uma amiga de verdade, porque dá trabalho, porque relações humanas são complexas e complicadas e esse mundo está muito violento. É o primeiro raciocínio. Mas o quanto isso vai interferir na cabeça dessa meninada? Estamos numa década de muitas gerações que ainda não nasceram no digital, né? Os baby boomers, geração Y, X, tal, millennials, enfim, essa galera tá toda viva, convivendo com a geração G, que já começou no digital, e a geração Alpha, que é, se eu não me engano, a primeira geração, né, 2010 para cá, que nasceu 100% no digital. Essa galera nascida nos anos 50, 60, que até uns 10 anos atrás odiava telefone, hoje esse povo tá mais viciado e dependente de celular, com Kawaii, TikTok, Facebook, tias do Zap, do que a meninada que já nasceu no digital, que parece que eles usam mais o Discord, sei lá, jogos online. Enfim, é uma linguagem que eu nem entendo. E eu me vejo no meio disso tudo, como pai, como pastor e como fisioterapeuta. E a minha preocupação maior é com a minha filha, claro. E, sinceramente, eu acho que eu tô preferindo que a Clara coma terra, que a Clara brinque com boneca de plástico. Tô pensando em comprar uma S10 velha pra gente mexer, pôr ela numa aula de judô, sei lá. Mas eu não quero que ela tenha uma boneca com inteligência artificial. Eu acho que eu não vou ter nem dinheiro pra comprar uma boneca dessa. Tá, não faz sentido. Queria comprar uma S10 velha e falar que não tem dinheiro pra boneca, mas enfim. Onde é que nós vamos parar, cara?
Como eu falei, ela está com quase 10 meses e a gente tem conseguido criar ela sem telas. Só que eu reparei uma outra coisa. Por mais que eu não deixe ela assistir a tela do celular, ela vê a minha mãe dela com o celular na mão. Eu mais ainda com o celular o tempo todo na mão, trabalhando e tal. Então, querendo ou não, ela está associando que o normal é isso, é o celular na mão o tempo inteiro. E eu já estou pensando, como é que isso vai impactar? Quando ela tiver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 de idade. Sabe? Então isso vai gerando um monte de dúvida na cabeça do pai, do pastor e do fisioterapeuta, é claro. Mas eu queria conversar um pouquinho disso, assim. Eu queria que você também pensasse um pouco disso, que a gente trocasse uma ideia, sabe, do que fazer com essa geração. Porque a galera já tá meio depressiva, solitária, vivendo um isolamento social. Interessante, né? Na pandemia todo mundo tava doido para voltar a viver em sociedade, abraçar, conversar, passear, ter comunhão na igreja, trabalho presencial. Ninguém aguentava mais ficar em casa. Foi só poder trabalhar e fazer tudo isso de novo e sair de casa que tá todo mundo querendo voltar para sua prisão domiciliar. Então o ser humano é esquisito. Ele quer aquilo que ele não pode ter. É mais ou menos isso. Mas esse isolamento, essa solidão que estão tentando romantizar, chamando de solitude, tá deixando a galera louca, depressiva, ansiosa, síndrome do pânico, medos inexplicáveis, terror noturno, enfim. Uma geração que não nasceu no digital, mas que está aprendendo a lidar com ele. E essa geração que já está nascendo nesse digital? E essa geração que vai ter boneca com inteligência artificial? Esse povo vai criar resistência emocional quando? Esse pessoal vai saber lidar na divergência de ideias quando? Esse pessoal vai aprender a lidar com a complexidade das emoções e do pensamento humano quando e de que jeito? E o pai e a mãe, né? O que a gente faz no meio disso? Na boa, lembra daquele filme Pequeno Príncipe? Que a menina tinha todo um cronograma a seguir da mãe dela, porque a mãe dela queria que ela entrasse na escola tal. Eu achava interessante no desenho ali, no filme, que aonde a mãe dela morava, elas moravam, né? As casas todas iguais. E hoje não é diferente. No bairro que eu moro aqui mesmo é tudo cinza e preto. É padrão. Os muros, tudo padrão. E aí o velhinho lá, que eu não lembro se é ele que era o Pequeno Príncipe, eu não lembro direito da história do filme. Mas já era uma coisa mais, né? Aí era onde tinha o jardim, a árvore, as aventuras, aquela coisa toda. Cara, essa meninada de hoje em dia não tem amigo, não sabe fazer amigo, não sabe conversar com as pessoas e não tem nem tempo. Porque conforme o poder aquisitivo do pai e da mãe aumenta, é aula de judô, aula de inglês, se tiver alguma religião, tem as atividades religiosas, é aula de natação, é aula de não sei o que, é aula de tudo quanto há, menos de relações humanas. Tá esquisito. A meninada não tem tempo de brincar, de ser criança, de pisar na terra, de comer terra, se for o caso. Que tipo de adulto quebrado essa molecada vai virar? Porque se a meninada que cresceu nos anos 80 e 90, que se acha o suprassumo das gerações, nossa, nós somos a última geração que... Pode ser, mas vocês são a primeira geração de pai e mãe, então, que fracassou como pai e mãe, porque pela primeira vez na história reza a lenda que a geração, acho que, não sei se é a Z ou a Alpha aí, né, essa meninada de 2000, sei lá, 2010 pra cá, tem um QI menor do que o dos pais. Então talvez vocês tenham sido, nós tenhamos sido, a última geração que brincou na rua, que teve uma infância feliz e não sei o quê, mas nós privamos os nossos filhos dessa infância e estamos criando uma próxima geração pela primeira vez na vida com mais informação, porém com menos inteligência e capacidade de processar essas informações. E ninguém fala disso. Então a gente tem que pensar que tipo de filho eu estou criando para o mundo e não só sobre que tipo de mundo está se formando para os meus filhos. Porque isso é uma mudança que não vai vir de política, de economia, de pastor, de igreja, de padre. Não, cara. É um a um. É cada pai e mãe entendendo esse negócio e tentando de alguma maneira fazer a diferença na vida do seu filho para que o abençoado saiba o que é uma pinça fina para abrir não só isso aqui, mas qualquer outra coisa.
E o trem é bom mesmo. Melhor que terra. Cabe a cada pai e mãe. Senão o trem não vai dar certo, cara. Senão o negócio não vai dar certo. Eu me preocupo muito com que tipo de filha e outros filhos que a gente pretende ter, a gente vai estar deixando para o mundo. E claro, eu quero o sucesso financeiro e profissional deles, da Clara e dos outros que a gente pretende ter, Deus deixando. Só que mais do que isso, eu quero que eles sejam crentes, primeiro de tudo, melhores do que eu, inteligentes. Mas não só no sentido de ter feito tudo quanto é tipo de curso, de inglês, judô, natação e sem tempo para brincar e comer terra. Mas no sentido de saber interpretar uma informação, interpretar um texto, interpretar um gráfico, saber o que é princípio de Pareto, entre outras coisas, janela de Overton, enfim, essas coisas. Eu quero que eles saibam ler um texto e entender um texto, ver o filme e entender o filme, a moral da história. Eu quero que eles saibam o que foi uma vitrola, o que foi um Discman, um Walkman, um toca-fita, uma foice, um martelo, um grampo. Nunca foram na roça ou talvez nunca sejam criados na roça, mas eu quero que eles saibam que o leite vem da vaca e não da caixinha. E quem vai ensinar isso para os meus filhos sou eu. Não é escola, não é governo, não é igreja. Eu quero que eles saibam que o meu Deus é o único Deus verdadeiro. Que o céu existe, que o inferno existe. Que nós temos que ser pessoas boas, honestas, santas, porque o nosso Deus é santo. Eu quero que o meu Deus seja o Deus deles e não o Deus do pai deles. E quem vai ensinar isso para eles sou eu, não é a igreja. Então, o que tu tá fazendo pelo teu filho, velho? Porque se você, conforme a sua condição financeira, você tá achando que ser pai e mãe é só comprar as coisas, é só pagar curso, pagar escola, você tá errado, cara. Conviva, 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 discipule, ensine, com palavras, com exemplo, como está lá em Deuteronômio, ensina a criança no caminho que deve andar, ao assentar, ao levantar e andando pelo caminho, escreve na testa, escreve no punho, na mão, mas ensina essa criança o tempo todo. Porque se você não ensinar do seu jeito, o mundo vai ensinar do jeito dele. E o jeito do mundo provavelmente não vai ser o seu. E aí você vai querer reclamar, vai querer às vezes dizer que mas não foi essa educação que eu te dei. Claro que não. Nem essa e nem nenhuma outra, porque você não educou, você só pôs no mundo. Certo? Então a gente precisa se posicionar como pai e mãe. Nós precisamos nos posicionar como pai e mãe. Que os nossos filhos não sejam só como aquela garotinha do filme do Pequeno Príncipe. Que eles saibam brincar, que eles saibam conviver com outras crianças, que eles saibam lidar com a frustração, com o não, que eles saibam lidar com outras pessoas, que eles amadureçam, tá? Não estou associando estudar demais ou ter uma agenda ocupada demais a depressão, ansiedade e esses outros transtornos, não. Mas se não der para minha filha saber inglês e não ser depressiva, então eu prefiro que ela não seja isolada ou, sei lá, individualista e saiba só a língua portuguesa mesmo. Mas pelo menos um português, né, bem falado, com capacidade de interpretação de texto, sem ser uma analfabeta funcional. É o que eu espero. Claro, se eu puder pagar um inglês para ela, eu vou pagar. Mas eu não quero só que ela saiba inglês. Eu quero que ela de fato saiba se comunicar com as outras pessoas e ler, interpretar as outras pessoas. Porque, na verdade, a gente comunica muito mais com as caretas que a gente faz e até com o silêncio que a gente faz do que com as palavras que a gente fala. E o mundo não vai ensinar isso para minha filha. Cabe a mim. Eu que vou ter que ensinar para ela. Então, para fechar, o que você está ensinando para o seu filho? O que você me dá de dica aí com relação às telas? Para concluir, muita gente me fala, aproveita, essa fase passa rápido. E a maioria diz, como eu me arrependo de não ter aproveitado melhor os meus filhos. E graças a Deus esse problema eu não vou ter, porque assim, as pessoas eu acho que elas nem percebem, mas na verdade eu sou grudento até demais, e sou mesmo, muito grudento com a minha filha. Aproveito cada segundo, porque
que é a minha filha. Eu sei que passa rápido. E eu não vou ficar brincando com o filho dos outros, eu vou brincar com a minha. Então, todo segundo que eu posso, eu tô sim curtindo muito ela no colo. Você deveria curtir seus filhos. Não desperdice essa oportunidade, meu querido. Se você é de igreja, então, não leva teu filho para a igreja e volta para casa, não, cara. Não leva teu filho pro futebol e volta para casa, não. Porque se você não passar tempo influenciando, se você não passar tempo discipulando seu filho, volto lá no Deuteronômio ou em Provérbios, se você não passar esse tempo com seu filho, alguém que você não gosta vai passar e vai ensinar coisas que você não queria que seu filho aprendesse. Mas a mente, ela não fica vazia, ela está sempre aprendendo alguma coisa. Ou coisas boas ou coisas ruins. E normalmente a única pessoa interessada em ensinar coisas boas para os filhos são os pais. Então, pensa aí.